que eu vi muito a torcida do Avaí reclamando nas redes sociais, né? De poupar jogadores e não sei o que, coisa desse tipo. Também nos nossos grupos do WhatsApp, mas a pergunta que fica é, assim, primeiro que eles não foram nem poupados, né? Porque o Alex explicou na coletiva que o Igor tem uma lesão, o Vagninho e o Ricardo Bueno também tem uma lesão, e, cara, o pensamento para mim que fica é, se o Avaí não testar esses jogadores da base agora, depois de um jogo que ganhou um clássico de 4-0, né? 4-0 do maior rival, jogando contra o Barra, se não testar os caras, vai testar quando? Depois que perdeu um clássico? Aí todo mundo vai falar, pô, tá inventando, pô, não sei o quê. E o Avaí acabou que nem testou jogador, tirando o goleiro André, que era o único que não tinha jogado, o resto foram todos jogadores que já jogam sempre no Avaí. A escalação foi o André, que é o goleiro, o Thales, jogou todos os jogos. Rafael, jogou todos menos o clássico. O Lipe, jogou todos os jogos. Thiago Rosa, já vem jogando desde o jogo do Ercílio, jogou o clássico muito mal e jogou mais uma vez muito mal. Ranielli, pô, já jogou bilhões de vezes, jogou Série A pelo Avaí, não tá sendo testado. Giva, já jogou vários jogos nesse estadual. Robinho, precisa testar o Robinho, todo mundo já sabe do que ele é capaz. O Andrei, todo mundo vinha pedindo o cara de titular, o cara pedindo passagem, fez gol em clássico. Esse cara foi testado? Não foi. Ele tá aprendendo, tá ali se juntando, mas eu não considero uma estreia como do André. Gustavo, pode ser outro que entrou mais ou menos aí para ser testado e já tem um gol no estadual. Não acho grandes coisas, mas até que fez um jogo. Fez um gol nesse jogo, inclusive, bem lembrado, que tá passando aí, imagem da TVN Esportes. Gustavo, Dentinho. Pô, Dentinho já jogou Série B no Vila Nova, já fez boas apresentações no próprio Catarinense ano passado pelo Círio Luiz. Então, esqueci alguém? Acho que não, mas então quem que o Avaí testou? Quem veio do banco? O Eduardo, já jogou milhões de jogos. Roberto, já é o segundo jogo dele, mas entrou faltando 5 minutos. Macaé, já jogou outras vezes. Então, se fosse o Alex ainda, eu teria ousado mais ainda. Teria colocado Modesto, colocado o Cadu, colocado o Cássio. Isso sim, isso tem que testar. Se não testar agora contra o Barra, vai testar quando? Numa possível semifinal contra uma Chapecoense, um Criciúma, um Brusque, num mata-mata? Aí tá errado, né? Tem que testar agora mesmo. Eu vi muito repúdio de, perdemos pro Barra, mas, cara, paciência, é estadual, sabe? Tem que testar o time, tem que dar rodagem. É bom. Vocês preferem que o André Júnior falhe agora contra o Barra e a gente veja que ele não tem condições de ser goleiro do Avaí? Agora ou preferem que numa semifinal de campeonato catarinense a gente só tem o André, vai colocar ele e ele vai falhar? Eu prefiro que ele falhe agora do que falhe depois. Não sei se o Taka concorda comigo. Muitas coisas ficaram claras nesse jogo de ontem, né? A primeira coisa é que o Avaí entrou totalmente desfocado no jogo, né? O Barra realmente queria ganhar, porque teoricamente o Avaí é o time mais forte, o time que dá maior visibilidade para o Barra em todo o campeonato. Então, o Barra estava com fome de jogo e o Avaí totalmente de sangue doce, tinha ganhado um clássico, estava de lua de mel com a torcida, que eu espero que ainda esteja, né, que a torcida não esteja já contra o time por ter perdido para o Barra. Basicamente, o Avaí perdeu quando poderia, né, porque foi um jogo de testes, um jogo que tinha muitas lesões, e um jogo que o Avaí entrou totalmente desfocado. A gente quer que o Avaí perca do Barra fora de casa? Não quer, mas vai acontecer. E que seja agora que a gente perca no estadual. Né? E aí outra coisa que ficou clara é que a gente precisa urgente de um goleiro que já chegou. E uma coisa que acabou pesando contra o Alex e contra o Avaí é que o Avaí não divulgou que esses jogadores estavam machucados. Né? Então ficou um pouco difícil da torcida fazer a avaliação sem saber que os jogadores estão machucados. Na minha opinião, se eles não tivessem machucados e o Avaí quisesse testar, esse seria o jogo de testar. Para mim, Robinho não precisa jogar um jogo às 4h30 da tarde em Itajaí com sol de 34 graus. O Robinho não tem por que testar. Dá oportunidade para os outros. Mas teve gente que achou que o Avaí não levou esse jogo a sério. Eu não acho que o Avaí não levou esse jogo a sério. Eu acho que o Avaí estava completamente desfocado. A cabeça do Avaí estava praticamente ainda no sábado,
que foi um jogo histórico, fazia 40 anos que a gente não tinha um resultado dessa expressão contra o maior rival, e poderia testar o elenco. Mas para quem ficou tristinho que o Avaí poupou, o Avaí nem poupou o elenco. Mas aí isso foi uma falha de comunicação do Avaí com o próprio torcedor, né? Que quando tiver algum desfalque por lesão, tem que realmente informar. Senão depois aí as críticas vêm como se o Avaí não levou a sério, mas na verdade o Avaí nem poupou o elenco, só não tinha os jogadores disponíveis. Né? Então, ó, só para concluir esse teu comentário, Taka, eu fui um que comentei no meu Twitter ali, falando sobre o Avaí não ter levado a sério a partida, né? Porque nós não tínhamos a informação correta de que tínhamos jogadores com problemas no departamento médico. Nem nós, nem a imprensa, que é mais respeitada do que a gente, né? Nem a torcida no geral, nós não tínhamos essa informação por parte da comunicação do Avaí. E foi aonde a gente simplesmente prejulgou a situação, achando que o Avaí tinha realmente poupado jogadores, quando, na verdade, o Alex foi com o que tinha, porque os jogadores estavam no DM. Agora eu queria entender, e aí eu chamo a atenção aqui dos nossos nobres comentaristas e da audiência que está com a gente, eu queria entender como que um clube que passou um ano inteiro divulgando a lista de relacionados e aqueles que não estavam noticiando e justificando por que não estavam, como que esse clube passa um ano inteiro fazendo isso e no ano seguinte simplesmente não divulga a lista de relacionados. É essa a transparência que a gente quer ter, Felipe? Não, claro que não. Eu acho que o Fernando até pode passar nos comentários a galera, que o pessoal tá até falando disso, né? Tem muita... A galera tá comentando bastante disso, até o Gabriel Gra puxou esse assunto aqui, ó, falando: precisamos comentar sobre a falta de transparência do clube, por qual razão pararam de divulgar os relacionados e lesionados? Não faz sentido. É verdade, Gabriel, para mim não faz o menor sentido, porque ficou ali parecendo para a torcida que o Avaí não estava ligando para o jogo, enquanto na verdade estava indo com o que de melhor tinha, né? Outros comentários aqui, o Gregor está comentando aqui: boa noite, rapaziada, só para esclarecer que minha entrevista no Fala Nação Havaiana foi antes de saber que os jogadores estavam lesionados. Voltamos ao tempo da mordaça na ressacada, falta de respeito. Gregor, parabéns pra ti, feliz aniversário, hoje é aniversário do Gregor aí, rapaziada. Parabéns pro Gregor, que tá sempre aí em todos os jogos também, sempre aqui comentando, e deu entrevista no Fala Nação, e ele continuou aqui também falando: temos agora o imperador romano Júlio César presidindo o Avaí, baixaram a ditadura e não se pode mais divulgar nada sobre os jogadores, nem relacionados, nem lesionados. Absurdo. O Ricardo Toll também, que participou do Fala Nação, valeu, Ricardo, tá comentando aqui também: minha entrevista no Fala Nação Havaiana foi antes de saber dos jogadores lesionados. Então, a torcida do Avaí ficou com essa postura aí de criticar os jogadores, criticar o Alex, porque não sabia da realidade, né? E aí, para que serve a comunicação do clube se não é para comunicar o torcedor? Não é para a imprensa não é a imprensa que tem que comunicar. Se não comunicar a imprensa que vai atrás da informação, tá papel deles. Mas o torcedor não tem que ficar indo atrás da informação, o torcedor tem que receber a informação. Essa é a minha visão, pelo menos. Então, acho que poderia sim ser passado, como o Costeira bem colocou, foi passado o ano passado inteiro essa informação, e agora não é mais passado por quê? Sei lá, né? Na hora de botar Guerreiro com um negócio no joelho, botavam. Agora que é para Igor Bom, que foi o melhor do clássico, que a torcida até gerou uma expectativa nele, não colocam. Não consigo entender uma coisa dessa.